Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse programa que estamos fazendo um comentário bíblico para você de todos os livros da Bíblia. E nós estamos no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas é o 14º livro na ordem canônica no nosso Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, 1ª e 2 Crônicas é um volume só, mas nas nossas Bíblias segue-se a ordem da Septuaginta, que dividiu o livro de Crônicas em duas partes. O livro de 1ª Crônicas acaba com a morte de Davi e 2 Crônicas inicia com o reinado de Salomão, o filho de Davi, que vai preparar o templo do Senhor, vai edificar o templo, vai aumentar a cidade de Jerusalém, todos os preparativos que Davi já havia feito. Então vamos lá, 2 Crônicas tem 36 capítulos, 822 versos, e nós vamos estudar o capítulo 1 e 2. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Lembra que Davi disse, esforça-te, né? E aqui Salomão se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Salomão, no início do seu reinado, dependia de Deus, e Deus vai o exaltar magnificamente. Infelizmente, Salomão depois vai deixar ao Senhor, mas nós, nos 9 primeiros capítulos de Crônicas, vamos tratar da história de Salomão. Deus o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízos e todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele no alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus. A tenda, assim que ela entrou, ela teve em Gigal, depois foi para Siló e agora estava em Gibeão. E ali foi Salomão com toda a congregação no alto, porque ali estava toda a tenda da congregação de Deus, o tabernáculo, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Então agora eles vão trazer o tabernáculo, né, basicamente, ou tirar o tabernáculo de Gibeão para Jerusalém. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus e Kiriat Jearim. Note que a arca não ficou sempre no tabernáculo. A arca, nos dias do sacerdote Eli, ela foi perdida, foi levada pelos filisteus, né? Permaneceu com os filisteus, depois regressou a arca, e Davi que fez subir a arca de Deus de Kiriat Jearim, do lugar de Davi que ele tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Davi armou uma tenda e colocou a arca. Então, o tabernáculo estava em Gibeão, porém a arca se encontrava em Jerusalém. Também o altar de cobre, que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. Note que ele vai a Gibeão visitar o altar do holocausto, o altar de cobre. E Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão não poupa holocaustos, ofereceu 1000 holocaustos. Ele estava com seus capitães, vários do povo, e faz uma grande oferta ao Senhor, 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê. Essa história vai repetir no capítulo 3 de 2 Crônicas. Ela aparece aqui no primeiro capítulo, verso 1, 6 e 7, mas depois ela repete com mais detalhes em 2 Crônicas, capítulo 3. Então, esse aparecimento do Senhor a Salomão foi algo tremendo. Deus apareceu a Salomão. Note que Deus apareceu depois desse grande holocausto que ele ofereceu ao Senhor, 1000 holocaustos. Aí o Senhor aparece a Salomão e diz, pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai,
e a mim me fizesse rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Salomão aqui, bem no início do seu reinado, mostra-se dependente de Deus, mostra-se pedindo a Deus que tenha misericórdia dele. Dai-me, pois, agora, olha o que ele vai pedir a Deus, sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? Não é? O povo de Deus é um povo grande, numeroso. Essa é a época áurea de Israel, reinado de Davi, seguido do reinado de Salomão. Então Deus disse a Salomão, porquanto ouve isso no teu coração, e não pedis riqueza, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedis muitos dias de vida, mas pedis para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei, não é? Essa mesma história, como eu disse, aparece no livro de 1 Reis, capítulo 3. Tá? Como pedisse isso, para julgar a meu povo sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados. E darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Que bênção essa a que Salomão alcança das mãos de Deus, né? Depois de oferecer esses 1000 holocaustos, Deus lhe aparece de noite, pede o que queres, ele pede sabedoria e conhecimento, e Deus diz, por que você pediu sabedoria e conhecimento? Não vou te dar só sabedoria e conhecimento, mas também vou te dar riqueza, fazenda, honra, a qual nenhum rei antes de ti, depois de ti haverá. Não é? Então Deus, nós notamos aqui que Deus é a fonte de tudo. É a fonte da sabedoria, Deus é a fonte do conhecimento, Deus é a fonte das riquezas, das fazendas, da honra. Tudo provém de Deus. Isso é maravilhoso a gente entender isso no primeiro capítulo aqui de 2 Crônicas. E assim, Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, porque ali estava a arca, né? De diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Então Salomão regressa a Jerusalém e ele vai reinar sobre Israel. E Salomão juntou carros e cavaleiros e teve 1.400 carros. Note que Salomão tem um grande exército de carros, né? São aquelas bigas onde os soldados corriam. 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Olha a grandeza do exército de Salomão, 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras. Olha, eu já tive em Jerusalém, há várias pedras lá, e havia tanto ouro e prata como as pedras, né? Uma descrição interessante. E cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. Então o rei Salomão trouxe cedro. Diz quem cedeu cedros para a casa do Senhor foi o rei Irão de Tiro, não é? Salomão acumulou tudo isso. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim por meios dele tiveram cavalos por todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Eram muitos cavalos e também que trazia 600 ciclos de prata, eles faziam subir cada cavalo, cada carro, 150. Então era bastante ciclos de prata, e assim
Salomão vai engrandecendo o seu exército. Vamos para o capítulo 2, vai falar que Salomão pede a Irão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. O rei Irão é o rei que já tinha um acordo com Davi, já tinha construído a casa de Davi em Jerusalém e vai ajudar. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor. Note que a casa era para o nome do Senhor ser glorificado, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que cortassem na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. É muita gente, 70.000 mais 80.000 são 150.000, mais 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo: como procedesse com Davi, meu pai, e lhe mandasse cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Lembra que eu mencionei que o rei Irão já tinha edificado uma casa a Davi lá, e agora novamente, Salomão vai e consulta esse rei. O rei Irão é o rei de Tiro, na época, tanto de Davi quanto do rei Salomão. E ele vai providenciar materiais, não é? E eis que estou para edificar uma casa no nome do Senhor. Segunda vez que é mencionado a casa em nome do Senhor. Meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, era o que se fazia normalmente na tenda, e para o pão contínuo da proposição, que era o que se comia sábado após sábado, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. Note que Salomão se mostra bem entendido dos sacrifícios que se deveria fazer constantemente ao Senhor. Esses sacrifícios, infelizmente, depois de um tempo, acabou virando apenas ritos. Mas o ideal era que ele sempre se lembrasse, sempre estivesse se purificando diante de Deus, sacrificando, lembrando o pecado e a morte pelo pecado através desses sacrifícios e consagrando suas vidas a Deus, né? Mas mais tarde se torna rito, como nós vamos no livro do profeta Isaías, que Deus menciona que o sacrifício deles já não valia mais, porque não vinha já do coração, virou apenas um ritual. Mas continuando, capítulo 2, versículo 5, e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. De fato, o templo de Jerusalém era uma coisa tremenda que Salomão vai edificar, e é tudo para a glória de Deus, devido à grandeza desse Deus maior do que todos os deuses. Verso 6, porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o pode conter, os céus e os céus dos céus. Se nós olharmos nessa passagem, céus e até os céus dos céus, nós encontramos 3 céus aqui. Paulo menciona que ele foi arrebatado até o 3º céu, não é? Céu e céus dos céus, o não pode conter. E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Era algo contínuo que era feito perante Deus. Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, que saiba lavrar ao buril juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Note que ele pede ajuda de Irão. Irão tinha homens hábeis para trabalhar tanto ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim. Quando foi para construir o tabernáculo, diz que Deus encheu Bezaleel com o Espírito do Senhor para que ele trabalhasse. Apesar de Salomão mencionar que ele tinha homens sábios que estavam com ele em Jerusalém,
parece que o rei Irão se destacava por essa obra, por saber e ter homens especialistas em ouro, em prata, para trabalhar. Eles vão dar o melhor para a casa de Deus. A casa de Deus sempre merece o melhor. Manda-me também madeira de cedros. Tiro tinha bastante cedros, né? E eles cortavam as madeiras, lançavam no mar Mediterrâneo, desciam pelo mar e depois pegavam já próximo a Cesareia Marítima e dali subia para Jerusalém. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumes do Líbano, né? Porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. Aqui é uma obra conjunta entre o rei Irão de Tiro com os servos de Salomão de Jerusalém, que estarão trabalhando continuamente para trazer a madeira, para trazer isso. Vai levar anos, corta-se a madeira, traz, não é? Então, foi um trabalho de anos para a construção da casa do Senhor. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Não era algo pequeno. Salomão não ia construir ali uma congregaçãozinha, ele ia fazer um grande templo. Era necessário muita madeira, muitos homens trabalhando, como nós vimos aqui no verso 2, a contagem dá 150 mil homens, mais 3.600 sobre o cargo. E eis que os teus servos, verso 10, e eis que os teus servos, os cortadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado e 20.000 coros de cevada. Note que era pago através do trigo, da cevada, e 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Então, nós vamos ver que o salário dos trabalhadores era pago com trigo, com cevada, com vinho e com batos de azeite. Irão vai ficar feliz com essa proposta de Salomão e com esse pedido. Verso 11, Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão dizendo, porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Olha que elogio, né? Deus ama o povo e pôs a ti, Salomão, como rei. Disse mais Irão, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Apesar de Tiro ficar ao norte, né, esse rei aqui, se mostra um rei, de alguma forma, que crê no Deus de Israel. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o reconhecimento de Irão, do Senhor como Criador dos céus e da terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. O rei Irão gostou, o rei Irão elogia Salomão, o rei Irão mais ainda dá glória ao Deus de Israel, que deu e colocou a Salomão no trono de Israel. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abi. Irão-Abi, né, quer dizer pai de Irão, Irão-Abi, Abi quer dizer pai, não é? Mas não quer dizer que era o pai de Irão, era o nome do homem que era de Irão. E diz ainda, filho de uma mulher das filhas de Dan. Note que esse homem, que o rei vai mandar, ele era filho de uma mulher das filhas de Dan, da tribo de Dan. Então ele era israelita, e cujo pai foi homem de Tiro. Aqui nós vemos um casamento misto, de uma mulher da tribo de Dan, que casou com um homem de Tiro. Esse sabe lavrar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em pedras, e em madeira, em púrpura, e em pano azul, e em um linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril. Esse homem, Irão-Abi, lembra, filho dessa mulher Dan, e o pai era de Tiro, lembra Bezaliel. Bezaliel tinha a mesma habilidade. E para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que se lhe propuser. Note que ele era ourives, era um homem que sabia trabalhar em prata, ouro, mas não só em prata e ouro, ele também trabalhava em bronze, em ferro e pedras. Era um homem hábil para trabalhar não só numa coisa. Normalmente uma
pessoa é especialista em ouro ou em prata, outro é especialista às vezes em bronze. Esse homem não, ele era hábil em toda a obra do buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser juntamente com os teus sábios e os sábios Davi, meu senhor, teu pai, agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite, o vinho de que falou. Pode mandar, estava contratado, eu vou te mandar esse homem, e ele já quer o trigo, a cevada, o azeite e o vinho. Então note que Israel era rico na produção de trigo, rico na produção de cevada, de vinho, as vinhas de Israel, no azeite. Né? Então, em troca do trabalho para o templo, foi pago com trigo, cevada, azeite e vinho. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e te traremos em jangadas pelo mar a Jope. Está vendo? O mar de Jope é onde Jonas desceu para pegar o barco, cidade de Jope. Então eles desceram de Tiro, que fica ao norte de Israel, se olhar o mapa, vão descendo com a madeira até o mar de Jope. E aí chegava no mar de Jope, que hoje fica em Tel Aviv, né? Você pega ali Tel Aviv e vem até Jerusalém. E tu farás subir a Jerusalém. Subir porque Jerusalém fica mais para dentro da terra, cerca de 800 metros de altura, por isso subir a Jerusalém. Não é? Então a madeira ia descer de Tiro pela costa do mar até o mar de Jope. Aí chegava lá no mar de Jope, eles recolheriam a madeira, certamente colocariam em carros de bois e levariam a madeira até Jerusalém. Era um trabalho bastante, que envolvia bastante homens, não é? E trabalhando para levar a madeira. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600, que é exatamente os homens que é mencionado no verso 2, 70.000 homens de carga, 80.000 para cortar-se na montanha, 3.600, somando todos, 153.600. Verso 18. E fez deles 70.000 carreteiros. Carreteiros eram homens que iriam carregar os carros, 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazer e trabalhar o povo. Então, aqui estão os homens, e aí vai começar a construção do templo. Capítulo 3, nós vamos ver a construção do templo. Com isso, nós encerramos o capítulo 2. Espero que você possa ler novamente, estudar, meditar nesse capítulo. Mas tudo isso são os preparativos para que o templo, a madeira, chegasse, para que o templo fosse edificado. É interessante colocar esses detalhes na Bíblia, né? O cronista coloca esses detalhes, a palavra de Deus é a palavra inspirada, certamente ele tem um propósito em colocar tudo isso para mostrar o quão grande e magnífica foi a casa que Salomão edificou ao nome do Senhor, não é? Nós estamos vendo que o cronista escreve para a nova geração que tinha voltado do cativeiro, e ele está relatando essa história para encorajá-los também a se manterem fiéis a Deus, que Deus é o Deus que provê todas as coisas. Com isso, nós concluímos capítulo 1 e 2, 2 Crônicas. Nós vamos voltar para comentar o capítulo 3 e 4 de 2 Crônicas. Assista o próximo programa e que Deus te abençoe. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. O Novo Testamento está todo completo para você, de Mateus ao Apocalipse. Nós comentamos primeiro o Novo e agora estamos fazendo comentário do Antigo. Muitas pessoas que assistiram o Novo perguntaram: pastor, faz o Antigo. Aí decidi fazer do Antigo, né? Ele é
Tem mais coisas, claro, no Antigo Testamento. 3/4 da nossa Bíblia é o Antigo Testamento, 39 livros, e 27 no Novo. Então, você tem aí um comentário. Há bons canais no YouTube, mas esse é o único comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Então, ajude-nos a divulgar, coloque o sinal do joinha, mande para amigos, familiares, divulgue o nosso canal, que possa ser de bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Quem esteve mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.